Graças a Deus que estamos aqui mais uma vez, na parte da manhã, podemos estar com os irmãos, onde estávamos aprendendo com respeito às maravilhas do Senhor, o que Ele faz em nossa vida, para que nós possamos trilhar nos seus caminhos, através do nosso entendimento. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu ouvi os irmãos, eu estava na parte do dia quando o pastor Luiz quer fazer uma palavra nesta noite. Eu li alguns lugares, mas a leitura da palavra de Deus nesta noite fez com que eu mudasse também o que eu ia falar. Mudei para Deus me deu entendimento de falar em outro lugar, sobre outra parte da palavra do Senhor, mas trazendo o que o nosso Deus faz na vida de cada um de nós, através da nossa obediência como servir ao Senhor. Eu quero convidar os irmãos para nós ler no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 26 de Crônicas, alguns versículos da palavra do Senhor. Crônicas, capítulo 26, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Crônicas 6, capítulo 26, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem jeito, ele não funciona porque Crônicas bem brevemente. Glória a Deus. Podemos ler? Amém. Glória a Deus. No capítulo 26, versículo 1 de Crônicas dos Reis, diz assim: E então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 17 anos, e fizeram rei em lugar do seu pai Amazias, e este ficou em Elote, e restituiu Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais, e era Uzias da idade de 17 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeconias de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram Amazias seu pai, porque deu-se em busca a Deus nos dias de Zacarias, e entendido nas visões de Deus, no dia em que buscou o Senhor Deus, o fez prosperar. Irmãos, eu vou ficar só esses versículos, depois nós vou só comentar os demais. Como eu disse, você não pode sentar. Como eu disse, eu tinha pensado em ler no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1. Mas quando, logo depois da leitura, me passou a ler esse versículo e falar sobre o mesmo. Meus amados irmãos, eu olho na história bíblica como o homem faz na presença de Deus e como ele faz de bom e de ruim. Nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Josafá, uma parte da vida de Josafá foi bênção, foi obediência. Da vida dos demais também chegou a Amazias da mesma forma. E quando nós olhamos para o rei Uzias também começou muito novo
mas como jovem ele buscava ao Senhor. Mas por isso a palavra do Senhor disse: aleluia, glória a Deus, que no meio dos dias, no meio dos anos, há problema na vida do ser humano. No livro de Abacuque disse dessa forma. E nos dias de Amazias, ele procedeu dessa forma até que veio ao final. E também não foi diferente com Uzias. Uzias também, nas histórias bíblicas, nos mostra que Uzias, sendo um homem que olhava para o Senhor, ele tinha como buscar o Senhor, porque Zacarias era um homem que estava junto ali, e Zacarias tinha visão de Deus. E quando o homem está perto, se eu estiver perto do irmão divino e do irmão aqui constantemente, eu vou ser bem sucedido diante do Senhor. Mas se eu fazer como o livro de Salmo disse: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando isso acontece, a ruína vem em nossa vida. E assim aconteceu nos dias de Uzias, porque enquanto ele estava buscando ao Senhor, aprendendo com quem servir ao Senhor, buscando ao Senhor e olhando o exemplo de seu pai, e dizendo, eu creio que ele olhava para o exemplo de seu pai e disse: oh, que homem tolo foi o meu papai. Levantou quantas imagens, quantos tipos de idolatria trouxe para a nossa província, e eu vou ser diferente. Ele assentou no seu coração em ser diferente do seu pai, porque seu pai saiu da presença de Deus, mas ele voltou para o Senhor porque temeu ao Senhor. E enquanto estava na presença de Deus, foi um homem próspero. Todo mundo chegava aqui. Quando o homem está prosperando, muitos chegam perto dele, abraçam e dizem: oh, meu grande amigo, eu estava com muita vontade de te ver. Há quantos tempos nós não te via? E isso traz muita saudade para mim. Assim estava acontecendo com Uzias enquanto estava na presença do Senhor. Ainda que alguém estava falando com ele com falsidade, mas estava aproximando dele e a fama dele correu. Quando a fama do homem corre e ele fica, muitas vezes ele começa a crescer também, como aconteceu com ele. E daí a pouco ele começou a entrar nos mesmos caminhos do seu pai, trazendo idolatria no meio do povo de Israel. Contrariando o papai do céu, contrariando o Criador que fez os céus e a terra. E por isso a palavra do Senhor, como disse, como está escrito no livro de Isaías, nos dias em que morreu o rei Uzias, porque o homem, quando está fora dos caminhos do Senhor, ele faz tanta coisa que faz com que o Senhor não só afaste dele, mas faz com que também todo o povo se afaste da presença do Senhor, porque no livro de Isaías está escrito desta forma: que o vosso pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus. E quando ele, fora da presença do Senhor, não buscando mais ao Senhor, aí também todo o povo estava numa idolatria imensa, não buscando mais a face do Senhor. Mas quando ele morreu, muitas vezes precisa que alguém morre para que o nome do Senhor volte a ser glorificado e que muitos possam voltar nos caminhos do Senhor. E quando assim acontecendo, um homem que era próspero levantou torre para que edificou cidade, edificou torres e era bem sucedido. Estava o soldado olhando toda a cidade, tudo sendo bem guardado, porque ele estava na presença do Senhor. Tinha sabedoria em dominar toda aquela província. Mas quando ele saiu da presença do Senhor, também Deus afastou dele. E aí Deus, quando afasta do homem, é como eu já disse,
A ruína vem constantemente, a ruína vem muito rápido e constantemente ela fere toda a terra. Foi o que aconteceu nos dias de Josias. Mas, meus amados irmãos, olha bem o que Deus faz, matando aquele homem perverso, que antes era um homem, parecia ser homem de Deus, e muitas vezes o meu irmão há poucos dias diz assim: eu não entendo como que é as coisas. Um homem muitas vezes, olha que a igreja chama ele na frente e unge ele. Será que os homens não têm mais visão para ungir alguém? Mas, meus amados irmãos, eu fico observando e muitas vezes eu falo, no meio também os discípulos do Senhor, era 12, mas tinha um que era demônio. E no meio do povo de Deus, há quantos falsos, quantos enganadores, quantos que não servem ao Senhor, quantos que estão olhando só para os bens financeiros, ou muitas vezes olhando para agradar ao povo e não olha para o Criador que criou os céus e a terra. Mas quando aquele rei morreu, a obra do Senhor voltou a ser vista novamente. Que Deus dando visão, que Deus abrindo os olhos de Isaías, homem perverso, homem que estava também junto com todo aquele povo nas mesmas condições de desobediência ao Senhor. Mas quando morre o rei, Deus olha para a terra novamente, porque Deus busca adoradores todos os dias na face da terra. Deus, os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, disse a palavra do Senhor. E quando nos nossos dias nós não somos fiéis, somos infiéis no nosso tratar, no nosso viver, no nosso andar, no nosso proceder, no nosso agir, e muitas vezes agradando ao Senhor que fez os céus e a terra. Mas quando o nosso Deus olha para a terra, vendo a situação daquela cidade de Judá e de Jerusalém, que estava devastada diante do Senhor, o povo não temia mais o Senhor, voltado para a idolatria, voltado para os seus interesses, voltado para tudo quanto desagradava ao Senhor. E alguém muitas vezes vai dizer assim: irmão Adílio, eu creio que idolatria é somente eu prostrar diante de uma imagem. Irmãos, tem muitas coisas trazendo idolatria, e nós adoramos, somos idolatrados a muitas das coisas, que muitas vezes nós esquecemos de olhar para o Senhor e olhamos somente para aquele tipo de coisa que nós somos idólatras daquilo também. Mas o nosso Deus, Ele não faz nada por meio termo. Ele olha para Isaías, homem, segundo a palavra do Senhor, Isaías estava no mesmo nível, no mesmo patamar daquele povo. Mas morrendo Isaías, morrendo Uzias, Deus passa uma brasa, um tenaz nos lábios de Isaías. E quando nós somos purificados, quando nós temos temor de Deus, quando nós temos a unção de Deus em nossa vida, nós estamos ávidos e nós queremos fazer alguma coisa na obra de Deus. Foi o que aconteceu com Isaías. Quando os seus lábios foram purificados, ele já diz: ai de mim que vou perecendo. Reconheceu o seu estado mísero em que estava vivendo na face da terra. E eu creio que quando ele olhou para ele, que Deus disse a ele: quem enviarei? Quem há de vir por mim? Envia-me a mim. Lábios purificados, lábios que não contam piada, lábios que não falam mal do seu próximo, lábios que não têm mais prazer em viver uma vida difícil, vergonhosa. Aí ele tem condição de ir pregar o Evangelho.
Uma pessoa purificada pode voltar para o Senhor e o nome do Senhor ser engrandecido. Amém. Ele agora ele não quer mais falar da vida do outro. Agora ele não quer enganar mais com um negócio e dizer, falar assim: irmão, você sabe aquele carro seu que vale 20 mil reais, mas talvez valha 60. Ele disse que carro vale 20 mil reais para mim, eu te compro ele. Isso é uma pessoa enganadora. E duas coisas andam paralelas: a mentira e o engano para passar, trapaceiro. Jacó está aí na face da terra, por todos os lados, tentando ser beneficiado e passar seu irmão para trás. Mas Isaías era diferente, ficou diferente. A partir daquele momento, diz a palavra do Senhor que as suas iniquidades foram queimadas. Quando é queimada as iniquidades, quando é purificado diante do Senhor, ele agora não, agora ele quer fazer a obra do Senhor. Agora ele tem visão do céu. Agora ele não está olhando para a terra. Ainda que precisa de alguma coisa da terra para sobreviver, mas ele está pensando em juntar tesouro, porque aqui tudo vai ficar. E uma coisa muito difícil, eu fico observando a vida de alguém que é avarento. Ele junta e quer juntar mais, porque ele pensa em viver uma vida regalada, mas o dinheiro dele traz muitas vezes dificuldade e traz inimizade para ele. Precisa de segurança, precisa de tanta coisa, mas quando ele está com os lábios purificados, não, ele não engana, ele não é trapaceiro e quer fazer a obra do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, porque eu sei que na escola dominical nós ouvimos